Nós estamos fazendo uma série de mensagens baseadas no livro de Hebreus. Nós estamos lendo os livros, as cartas gerais. Nós já estudamos por 5 domingos consecutivos e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 6 de Hebreus. 6 de Hebreus. Então, eu quero que você fique em pé, por gentileza. Nós vamos estar lendo a palavra. Muito bem. Hebreus capítulo 6, mas nós vamos, a semana passada, nós ficamos no versículo 5, falando sobre Cristo, como sendo, Jesus como sendo superior ao sumo sacerdote. Melhorou, obrigado, querido. Isso. Então, hoje nós vamos ler a partir do versículo 11 e todo o capítulo 6. Pode ser revista atualizada, tá bom? Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez as promessas a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar? Ó Deus,
Bendito seja o teu santo nome. Paizinho querido, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença, expostos à tua palavra. Que essa palavra venha nos moldar, venha falar profundamente aos nossos corações. Deus, esse é o desejo do meu coração, dos nossos corações. Amado Espírito Santo, venha colocar impressões que só tu podes colocar no interior de cada um dos que estão aqui nessa noite. Obrigado pela tua palavra abençoada, ela já abençoou nossos corações e nós seremos grandemente abençoados nessa noite ainda. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assentem-se, por favor. Amados do Senhor Jesus, nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo no livro aos Hebreus, livro de Hebreus. E é interessante, vocês, como bons leitores que são, vocês perceberam que o autor aos Hebreus, provavelmente Paulo, ele interrompe, ele faz uma pausa nos assuntos nos quais ele estava tratando. Então, desde o capítulo 1, o autor, ele diz para nós perfeitamente que Jesus Cristo, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos. No capítulo 2, diz que ele, sendo superior, ele sendo Deus, se tornou homem, ele se tornou homem, se rebaixou em comparação aos anjos, mas se tornando homem, ele se tornou homem perfeito. Depois nós vimos que Jesus, ele é superior a Moisés, depois superior a Josué. A semana passada nós vimos que ele é superior aos sumos sacerdotes. Então, ele termina a palavra da semana passada falando coisas profundas, coisas muito profundas. Ele fala sobre a comparação de Jesus com o sumo sacerdócio Melquisedeque. A semana que vem, nós vamos estar discorrendo um pouco sobre Jesus e Melquisedeque. Mas ele dá uma pausa aqui e ele começa a fazer algumas advertências àqueles crentes hebreus, aqueles crentes judeus que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo. Ele provavelmente conhecia muito bem aquele público, e ele começa a falar algumas coisas simples, mas muito importantes. Bom, primeiramente, aqui no capítulo 5, ele começa falando o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, é difícil de explicar. Então, esses crentes, eles estavam sendo apóstatas, eles estavam se desviando da fé. Apostasia é o desvio da fé, é deixar de seguir a Cristo Jesus. Eles estavam voltando a práticas do judaísmo, eles estavam sendo tentados a praticar, assim, obras da lei. Então, Paulo está dizendo para aqueles crentes, provavelmente Paulo, que eles estavam sendo apóstatas, eles estavam se desviando da fé. Nós precisamos ter um pouco de cuidado, meus amados irmãos, pois de vez em quando você precisa fazer uma análise da como está a sua crença, como você está crendo. Será que você está firmado na rocha? Será que existem algumas coisas nas quais está fazendo com que você se torne um apóstata? Nós, às vezes, começamos no Espírito, como diz Paulo aos Gálatas, e terminamos na carne. Precisamos ter cuidados com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Temos que fazer um exame diariamente, no máximo semanalmente, de como está a minha crença naquele que vive e reina para sempre. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós poderemos estar aí atrás de doutrinas,
de muitas doutrinas, andando de igreja em igreja, procurando revelações, procurando profecias, atrás de tantas coisas que, na verdade, foge da simplicidade que é em Cristo Jesus. Não é que nós não precisamos disso, não estou dizendo que não precisamos, mas a palavra de Deus é bem clara em dizer para nós que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi proposto, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, Ele precisa ser o alicerce da minha vida, o fundamento da minha existência. Então, queridos, é importante nós darmos valor, nós entendemos a nossa fé. Compreender melhor a Cristo e a sua obra. Olha o que o autor começa a dizer. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Sabe, queridos, o conhecimento, ele é essencial para ser perseverante na caminhada. Mas se você não lê a palavra de Deus, se você não medita na Bíblia, tem muitos crentes que passam a semana toda sem ler Bíblia. E olha que nós estamos, mais uma vez, fazendo leitura da palavra. Esse ano, em conjunto, nós estamos lendo o Novo Testamento. Mas tem gente que não consegue ler um capítulo da Bíblia, não é mesmo? Tem dificuldades em ler um capítulo da Bíblia. Imagine só, se você passa uma semana sem ler Bíblia, você fica vulnerável na fé. Então você entrou aqui nessa noite, foi Deus quem te trouxe para dizer para você que você precisa voltar para a palavra. Como diz em Oséias, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento, ele é muito importante e necessário também. Sabemos que há diversos fatores pelos quais as pessoas se afastam da igreja. Alguns porque verdadeiramente nunca foram convertidos. Nós temos que levar isso em consideração. Infelizmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Foi Jesus mesmo quem disse. Outros, porque são como crianças na fé, que em prática pouco sabe de Jesus e do que é segui-lo, ser seu discípulo. Infelizmente, poucos de nós conseguem dizer o porquê é salvo. Olha, quando alguém perguntar para você, você vai para o céu? Se você ficar com dúvida, meu irmão, que é isso? Não fique com dúvidas, não. Nós vamos para os céus por causa de Jesus Cristo. Não é por causa daquilo que nós fazemos. Se você olha para você, se você olha para a sua prática religiosa, você pode ficar decepcionado consigo mesmo. Mas nós vimos a semana passada, nós estamos ouvindo palavras de Deus, e nós precisamos entender que o alicerce das nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Você vai ao céu, não é porque tu está sentindo hoje que você vai, ou não sentindo, você não vai. Não é isso. Nós vamos ao céu por causa de Jesus Cristo. A salvação ela é muito simples. Uma pessoa leiga, um analfabeto, entregando a sua vida a Jesus Cristo, publicando que ele conhece a Jesus, que ele entende que Jesus é seu Salvador, ele está salvo. É muito simples a salvação. O homem é que faz maior confusão. Então, um outro pensamento aqui. Dedicação leva ao conhecimento. Ainda no versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, preste bem atenção. Você que é crente há muito tempo. Com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos das palavras de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Misericórdia, queridos. Tem gente que passa 30 anos na igreja, praticando os mesmos delitos, praticando os mesmos pecados, com as mesmas dúvidas, Temos que ter cuidado, queridos, temos que ter cuidado. E geralmente essas pessoas não gostam de Bíblia, não gostam de estudar, não gostam de orar, não praticam disciplinas espirituais.
são ausentes da igreja, vêm na igreja esporadicamente. Então, cuidado. Será que você está apto para dizer a outros da sua fé? Em dizer da fundamentação daquilo que você crê? Olha Tiago capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Na terça-feira passada nós estudamos em Tiago 3. Mas olha o que Tiago diz aqui, que nós não precisamos ter aquela preocupação em ficar ensinando, em querer ser pregador da palavra. Porque quando você se dedica, quanto mais você se dedica ao conhecimento, mais devedor você se torna diante de Deus. Mas isso também não dá direito a nenhum de nós ficarmos vivendo a vida relaxada. Pelo contrário, tem muitas coisas que os neófitos, aqueles que estão chegando, os recém-convertidos, eles quando descobrem, parece que eles estão fazendo a maior descoberta do mundo. E parece não, eles estão descobrindo. E nós, que já estamos há tempo na fé, temos que nos alegrar com eles. Como se nós estivéssemos descobrindo com eles uma grande pérola, uma pérola de grande valor. É desse jeito, queridos. Mas, olha, muito cuidado, você que tem muito conhecimento de Bíblia. Você gosta de estudar a Bíblia. Tem muita gente cheia de Bíblia que são crianças. Um pouquinho de paciência, porque nós vamos continuar falando sobre um pouco mais. Não vou me demorar muito. Os que são mestres devem edificar com qualidade. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao 17. Busquemos dar a melhor edificação possível à igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos nos envolver com a palavra, com aqueles que há muitas pessoas chegando, precisando da nossa ajuda. Se você é um líder, você já tem bagagem espiritual. Você não pode se omitir. Você não pode dizer não. Você tem que estar disposto. Você precisa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos entender que nós temos que cumprir com o ídolo de Jesus, cumprir com a grande comissão: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O conhecimento leva à maturidade cristã. Mas se você não se aplica a palavra, meu irmão, olha, nós temos um curso de formação bíblica. Esse curso são 20 módulos. Nós temos uma reunião semanal, todas as segundas-feiras. Nos reunimos das 7 às 9 horas. Praticamente eu tenho que ficar implorando: meu Deus, como pode uma coisa dessa? É necessário estudarmos a palavra, esse tema EAD, com um encontro semanal. Eu tenho auxiliares, pessoas que estão aqui servindo o reino, mas poucos vêm. Estamos terminando o módulo agora, estamos terminando o curso agora, um curso de excelência. Nós temos um polo aqui na cidade, então eu estou lançando antecipadamente um convite para você começar o curso em fevereiro. No início de fevereiro nós vamos recomeçar, estamos terminando agora no último módulo, mas vamos recomeçar em fevereiro. Você pode dizer amém? Deus ouviu, hein? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender, a falta do conhecimento leva à carnalidade. Crente que não lê Bíblia, que não medita, crente que não ora, crente que vem na igreja esporadicamente, é carnal. É carnal. Vive na carne. Tem mais facilidade em expressar as obras da carne do que os frutos do Espírito. Aí, para a festa dos boi, é a coisa mais simples que tem. É a coisa mais, não, daí, é normal. Irmãos, se nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, diz a palavra. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então andemos na luz. À medida em que você anda na luz, você tem mais luz, no nome do Senhor Jesus.
conhecimento prático, olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, presta bem atenção, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu sei que aquela palavra inicial que eu disse aqui, para muitos, para a grande maioria que estiveram me ouvindo, foi desnecessária. Sabe por quê? Vocês são praticantes. Lembra de Tiago 2, que nós demonstramos que temos fé em Deus pela prática das boas obras. As obras que nós praticamos demonstram realmente de que nós somos de Deus. Então, queridos, nós precisamos nos voltar à palavra, pois é ela que nos molda. Deixa eu continuar um pouco mais aqui, deixa eu correr na verdade. Entrando no capítulo 6, versículo 1 ao 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Presta bem atenção, queridos. O autor aos Hebreus, ele fala de rudimentos, de princípios elementares, preâmbulos da doutrina de Cristo Jesus. Mas que princípios elementares são esses? Então ele cita alguns aqui, arrependimento de obras mortas. Não quero discorrer sobre esse assunto, nós não temos tempo. Mas sabe aquelas obras que você fazia? Uma dessas obras mortas aqui, aquelas obras que você fazia no passado pensando que estava agradando a Deus, pensando que te levaria aos céus. Essas obras são mortas também. Elas são mortas, elas não têm validade para a salvação. Elas podem ter validade em Cristo para o galardão, não para a salvação, que são duas coisas distintas. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, nós sabemos muito bem o que é fé em Deus. Ensino de batismos, na época quando foi escrito, havia um outro batismo, o batismo de João Batista. Então, esse batismo, João batizou para o arrependimento dos pecados. Então, o batismo era a confirmação daqueles que já tinham seus pecados perdoados. E a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Olha, princípios elementares da palavra, mas tem gente que precisa ainda ficar voltando, ficar ouvindo sobre esses assuntos. Meu Deus, são coisas básicas da fé cristã. Nós esperamos de vocês que recebem alimento sólido, não aquele leitinho que o bebê come, leite racional, que você cresça, que você tenha maturidade. Louva a Deus, porque é tão bom pegar alguém que vem lá do mundo, alguém que não conhece nada de Bíblia, e você evangeliza, você caminha os primeiros passos, essa pessoa vai crescendo, você vai vendo o crescimento em Cristo, você vai vendo que com o passar dos anos, eles vão crescendo, mas alguns não crescem, meu Deus, mas eu louvo a Deus, porque a grande maioria cresce no nome do Senhor Jesus. Se não há crescimento, há uma facilidade em você se desviar, em nome do Senhor Jesus. Nada desse mundo pode fazer de você um apóstata, porque tudo é transitório, tudo é passageiro. Você precisa se firmar no Senhor, lendo a palavra, estando junto com os santos, não deixando a vossa congregação. O autor aos Hebreus, escrevendo aos Hebreus, como é costume de alguns, tenhamos cuidados. Olha, para falarmos um pouco mais sobre essa questão da apostasia, olha o que diz, eu quero ler esse texto, Mateus capítulo 7, Mateus 7, do 24 ao 29, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Olha, casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Amém. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casa caiu. Recaídas e mais recaídas. Apostasias é sinônimo de que você está edificando a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Diga assim, misericórdia, pastor. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Glória a Deus. Olha o que diz agora o versículo 4 ao versículo 8. Meu Deus, está ficando bom. Essa passagem é uma das minhas prediletas. É uma das que eu gosto, porque uma boa parte do meu tempo, como cristão, como seminarista, foi discutindo essa passagem da palavra de Deus. Eu li alguns livros. Um dos livros que eu li, que foi impactante na minha vida, é o Crente Pode Perder a Salvação, ex-padre Aníbal Pereira Reis. Mas eu aprendi algumas coisas boas. Mas olha o que diz esse texto para nós. É impossível, pois, olha, preste bem atenção, que nós jamais podemos pegar um versículo isolado e fazermos deste versículo uma doutrina. Um texto fora do contexto é o quê? Mero pretexto. Então, quando você for ler um versículo da palavra, você tem que ler os versículos anteriores e os posteriores, para você ser equilibrado, no mínimo equilibrado, para não ser exagerado nas suas conclusões. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provados o dom celestial, e se tornaram parte, preste bem, gostaria tanto de ter tempo de falar sobre cada um desses tópicos, pois aqueles que, repetindo, versículo 4 de Hebreus 6, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e tornaram participantes do Espírito Santo, está falando para uma comunidade de judeus, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, veja, a casa edificada sobre areia, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia. Olha, meus amados, para nós entendermos um pouco melhor esse texto, o autor aos Hebreus, ele não sabia, ele não tinha essa paranoia de perder salvação, quando ele escreveu, não tinha essa questão de pode ou não pode, ele só tinha uma questão em vista: Jesus. O fundamento da minha vida, da nossa vida, chama-se Jesus Cristo. É isso que você precisa se firmar naquele que vive e reina para sempre. Mas, se nós queremos entender um pouco melhor esse texto aqui, olha Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, vamos voltar para Mateus novamente, Mateus 12. Mateus 12, a partir do versículo 22. Olha o que diz a palavra: então lhe trouxeram um endemoniado cego. Será que eu estou lendo? É aqui mesmo. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele, ou seja, Jesus os curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Presta atenção, queridos. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividida está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Presta atenção: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem por mim não ajunta, espalha. Versículo 31. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada.
Queridos, blasfemar contra o Espírito Santo não é uma boa ideia. É por isso que João, nós lemos essa semana, há pecado que é para a morte. Que pecado para a morte é esse? É blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É rejeitar o convencimento do Espírito. Jesus mesmo disse, e ele, referindo-se ao Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, amados, rejeitar o Senhor Jesus Cristo, rejeitar, tem salvação, a palavra de Deus diz, mas quem rejeitar aquele ventre, aquele sussurro do Espírito Santo no coração, dizendo, olha, você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Quem for obstinado, olha, nós vemos aqui nesse texto, que tem pessoas que tiveram muitas oportunidades, e resistiram ao Senhor. Esses do contexto que eu li aqui eram fariseus, eram homens entendidos na lei, resistindo a Deus, não dando ouvido ao Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. A palavra de Deus é bem claro, que para esses não há perdão. Olha, queridos, cuidado com a apostasia. Você está firmado na rocha, você ama o Senhor Jesus. Eu não tenho preocupação com essa questão de teologia, gosto da teologia, sou estudante da teologia, sou um estudante, um amante da teologia, não sou arminista nem calvinista. Algumas coisas eu gosto muito do calvinismo, gosto outro dos arministas, mas eu amo a palavra de Deus. Eu acredito que o ponto de equilíbrio chama-se Jesus Cristo na minha vida, Jesus Cristo na sua existência. Amém? Então, cuidado, você que crê em Deus, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Para corrermos um pouco mais, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, olha o que diz a palavra: porquanto a vós outros, todavia, ó amados, meu Deus, que coisa impressionante. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Mas deixa eu ler ainda o versículo 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, vocês lembram da parábola do semeador? Aquele que saiu a semear a semente, uma semente caiu à beira do caminho, outra entre os espinhos, outra entre as pedras, e outra caiu na boa terra. Então, queridos, esse texto aqui está falando, e o autor está dizendo que ele espera que a semente tenha caído em boa terra. É por isso que no versículo 9 ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Quem pode dizer amém? Que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. O autor dos Hebreus, ele foi duro, foi incisivo, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, eu estou falando essas coisas, é para vocês acordarem, é para vocês saberem em quem vocês têm crido, mas eu sei que vocês não creram em vão, vocês não são daqueles que creram para a perdição, não são daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação, porque Deus não é injusto, continuando falando, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Em outras palavras, o autor está dizendo: poxa, deixa eu falar a impressão que eu tenho de vocês, olha como eu os vejo em Cristo Jesus, olha o que eu quero esperar de vocês, servindo a Deus, vivendo em novidades de vida, desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até o fim. É na perseverança. É a perseverança que diz que você é um salvo. É na perseverança que nós somos salvos. Meus amados, como saber se alguém é de Deus? Não está no meio de nós, porque não era dos nossos, diz a palavra. Porque se fosse de Deus, se tivesse crido nele, estava frutificando. É assim que diz a palavra. Nós precisamos olhar, queridos, para os débeis na fé. Não podemos julgar ninguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém e dizer isso vai para o céu ou para o inferno. Não. Só existe um juiz chamado Deus Todo-Poderoso. Esse vai retribuir a cada um no último dia. Deixa eu só continuar lendo aqui. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, diga assim, eu sou um herdeiro da promessa. A imutabilidade do seu propósito se interpõe com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Esse refúgio aqui está se referindo, dizendo para Hebreus, para as cidades refúgios. A nossa cidade refúgio, nosso porto seguro, chama-se Jesus Cristo, meu amado. Nós estamos seguros nos seus braços, nos braços de Jesus, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, ou seja, no lugar santíssimo, no lugar onde o sumo sacerdote está. Ele começa a explicar melhor sobre a questão, sobre o ofício do sumo sacerdote. Ah, queridos, grandes coisas, coisas profundas, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele começa a falar sobre coisas que não eram periféricas, coisas que eram profundas. Ele dá essa pausa dizendo, vocês não são carnais, vocês não são crianças, vocês cresceram, eu espero coisas melhores de vocês, coisas que exigem entendimento, conhecimento, coisas que exigem que você esteja alicerçado na fé, fundamentado na rocha. E Jesus, Ele é o tudo que nós precisamos, queridos. Jamais se desvie da fé, jamais deixe de ler Bíblia, jamais deixe de congregar, jamais deixe de orar, jamais deixe de estar com os santos, pois é desse jeito que você vai viver, para todo sempre, lá nos céus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento.